Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor. Nessa tarde eu quero aqui trazer uma reflexão da palavra de Deus para o teu coração, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 40 e 41. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus sobre preocupação ou ansiedade. Na história que nós lemos bíblica aqui fala acerca de Marta e Maria, que eram duas irmãs que haviam convidado Jesus e a sua casa. Jesus, quando entra, ele é bem recebido pelas duas, só que há uma diferença. Enquanto Jesus entra para a sala de estar, Marta, a irmã de Maria, ela começa a se agitar de um lado para o outro para arrumar a casa, para cuidar do alimento, para cuidar do externo, para organizar a casa, porque ela sabia que Jesus estava dentro da casa. Porém, Maria, ela teve uma visão diferente. Ela soube da presença de Jesus dentro da sua casa, ela teve percepção que aquele homem era diferente de qualquer visita que ela já recebeu, e ela não perdeu a oportunidade de sentar ao lado de Jesus, ou seja, de estar aos pés de Jesus para o ouvir pregar, para o ouvir ministrar. E Marta ficou tão preocupada com os afazeres que ela chega até Jesus e ela interrompe a conversa de Cristo com Maria e diz: Senhor, tu não se importa que Maria, minha irmã, me deixe servir sozinha? A resposta de Jesus para ela é esta: Marta, Marta, porque andas preocupada com as coisas desta vida? Maria escolheu a boa parte, do qual dela não pode ser tirada. Jesus estava dizendo para Marta: Marta, eu sou mais importante do que a casa, eu sou mais importante do que os cuidados deste mundo, eu sou mais importante do que qualquer visita que você já recebeu na sua vida. Maria teve a percepção, escolheu a boa parte, dela não pode ser tirada. A Bíblia diz em Mateus 6, verso 33, que nós temos que fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, quanto a esta vida que vivemos aqui, o Senhor acrescenta, o Senhor provê, o Senhor faz, o Senhor opera, o Senhor manifesta. A Bíblia diz em Salmo 37, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O Senhor não quer que nós ande preocupado com as coisas desta vida, em primeiro lugar não. Primeiro o reino de Deus, primeiro aqui dentro, primeiro o seu espiritual, primeiro o seu psicológico em Deus, primeiro a sua vida espiritual. O Senhor estava dizendo para Marta: Marta, primeiro vamos organizar dentro, vamos organizar a casa espiritual, para depois a casa externa, material, construída por mãos humanas, você organiza. Marta não percebeu a presença de Jesus dentro da casa dela, que era mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Ela estava preocupada em arrumar a casa, ela estava preocupada em dar o melhor material para Jesus, mas Jesus não estava preocupado com isso. E a mensagem esta é: onde está a tua preocupação? Você tem se preocupado com a tua salvação? Você tem se preocupado com o espiritual? Você tem se preocupado com a obra que Deus tem, aleluia, te chamado para fazer nessa terra? Ou você tem se preocupado com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida? O mundo passa, as suas consciências, mas aquele que fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre, firme até o fim. Meu irmão, não podemos mais se distrair com nada deste mundo. As coisas deste mundo são passageiras, mas a palavra de Deus permanece eterna para sempre. Em Mateus 6,31, Jesus advertiu seus discípulos e disse: olha, não vos inquieteis com as coisas deste mundo, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, beber, vestir. O Pai está cuidando de tudo. Sabe qual é a mensagem de Cristo para mim e você, para esse momento?
é escolhermos a boa parte, meu irmão. Tem muitas coisas nessa vida atrativas. Tem muitas coisas nesse mundo aqui que nós precisamos usufruir, mas primeiro o reino, primeiro a presença de Deus, primeiro a palavra, primeiro os princípios da palavra de Deus. O que diz em Pedro 5,7: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. É toda. Está preocupado com isso, com aquilo? Lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ei, se o Senhor não guardar a tua vida, se o Senhor não prover, se o Senhor não fizer, em vão você vai andar de um lado para o outro agitado, preocupado. Entrega tuas contas ao Senhor, entrega teu filho ao Senhor na oração, entrega tua casa ao Senhor na oração, entrega tudo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa. Se você está preocupado com alimento, com mantimento, Davi disse: nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é o dono de tudo, Ele provê, Ele não deixa faltar, Ele não deixa, Ele é fiel. Aleluia. Até mesmo Jesus, quando estava aqui nessa terra, Ele se preocupava no material, no espiritual. Quando Jesus chega ali em Samaria, naquele tanque chamado Poço de Jacó, havia ali uma mulher tirando água para beber. Jesus manda os discípulos ir comprar comida, enquanto Ele fica ali dando atenção àquela mulher. Quando os discípulos chegam e dizem: Senhor, o Senhor não vai comer? Jesus diz para eles: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida é realizar a obra de Deus e fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Jesus, a comida de Jesus consiste em fazer a vontade daquele que o enviou a realizar a sua obra. Jesus, quando disse Maria escolheu a boa parte, se refere que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, para saciar a fome e a sede do seu povo. Jesus veio para servir. Então Ele está aí contigo, Ele vai te servir naquilo que você precisa. Ele vai prover, Ele vai te manter, Ele vai te proteger, Ele vai guardar você em toda a sua casa. Mas Jesus está preocupado com a tua preocupação hoje. Ele sabe que você tem andado preocupado com muitas coisas da vida, e Ele manda dizer para ti esta palavra nessa manhã: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas Ele vai acrescentar na tua vida. Tira a tua preocupação do aqui terreno. Jesus disse uma coisa para os discípulos: olha, ajuntai tesouro não aqui na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, onde o ferrugem rói, mas ajuntai tesouro no céu. Lá ladrão não pode roubar, ninguém pode tocar lá no que é teu, porque aonde tiver o teu coração estará o teu tesouro. O seu tesouro em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus, a sua salvação. A Bíblia vai contar a história de dois ladrões aqui em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. Dois ladrões, um Gestas e o outro Dimas. Gestas, ele queria descer da cruz e voltar a viver aqui terreno, voltar a aproveitar a vida que ele não viveu por causa dos seus crimes e delitos. Ele queria que Jesus salvasse ele e tirasse ele da cruz, para ele voltar a viver aqui na terra. Mas Dimas, porém, diz: Senhor, quando tu partires para o teu reino, lembra de mim, Senhor. Eu não quero mais esse reino terreno, onde eu sofri, onde eu fiz o mal. Eu quero o reino espiritual. E Jesus disse para eles: Dimas, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando Jesus veio a essa terra, a primeira mensagem dele foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a missão, e foi a missão de Jesus, foi trazer o reino dos céus até a nós. Essa tem que ser a nossa missão: atrair o reino de Deus para nós e levar o reino de Deus para as pessoas. A nossa preocupação tem que estar no reino de Deus e na sua justiça, e as coisas aqui terrenas Ele acrescenta. Entrega tudo na oração e fica como Maria, escolhendo a boa parte. Está aos pés de Jesus, está em oração, está em busca, está em vigilância, está em prudência, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e aquele que há de vir virá e não tardará. Prepara-te, povo de Deus, prepara-te, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque o que estamos vivendo aqui não dá para comparar com a glória que há de ser revelada.
Deus abençoe e medita nesta palavra de salvação. Amém.